Vamos para o noticiário, gente. O governo federal desistiu de compensar os estados que zerarem o ICMS do diesel e do gás de cozinha e quer usar esse recurso para dar uma espécie de turbinada no Auxílio Brasil. A ideia é dar mais R$ 200 por mês a quem já recebe o benefício. Vamos bater nosso papo? Priscila Yasbeck, Thaís Herédia já estão com a gente. Pri tá ali no telão. Thaís Herédia, boa tarde. Ei, boa tarde, Daniel, Marcela. Oi, Priscila. A Pri tá de castigo ainda lá. Tá com o pé pra cima, pra ficar boa, pra voltar pro estúdio comigo no Money, né, Pri? Exatamente. Pri, quanto que devem custar essas medidas aos cofres públicos? Pois é, o relator da PEC, da PEC dos combustíveis, que agora não se sabe mais se é PEC dos combustíveis, o pessoal está apelidando de PEC das bondades, acabou de falar sobre algumas estimativas de custo. A gente preparou uma telinha para trazer, então, qual que deve ser o gasto total dessa PEC, que inclui tanto medidas para combustíveis quanto ampliação do auxílio emergencial para R$ 600. Então, Fernando Bezerra disse que o auxílio emergencial deve ficar em cerca de 22 bilhões de reais, a isenção de tributos federais deve ficar em cerca de 20 bilhões, e o voucher para os caminhoneiros no valor de R$ 1.000 mais o Vale Gás deve chegar a cerca de 7,4 bi. Então seriam cerca de 6 bilhões de reais para o voucher dos caminhoneiros, mais cerca de 1,5 bilhão de reais para o Vale Gás. O custo total deve ficar em cerca de 49 bilhões de reais, que casa com a estimativa que o governo já estava falando, que já estava sendo aventada ali nos bastidores em Brasília. O que é importante da gente ressaltar aqui? Como essas medidas elas vão entrar dentro de uma PEC que modifica a Constituição, ela entra como uma norma que se sobrepõe à lei eleitoral. É por isso que o governo vai conseguir criar benefícios ou ampliar benefícios em ano de eleição se essa PEC for adiante, porque a PEC ela se sobrepõe a uma lei eleitoral. Qual que é o grande risco que os economistas estão citando agora? Eles até falam que ampliar auxílio é algo que faz mais sentido do ponto de vista distributivo, social, porque é algo que foca na população que realmente precisa, em vez do formato anterior da PEC dos combustíveis, que colocava ali incentivo, por exemplo, à gasolina, que traz benefício para uma população que tem um poder maior aquisitivo. Mas o grande risco é que as PECs começam, se sabe como a PEC começa, mas não se sabe como termina, ainda mais em um ano de eleição. Então o grande risco é essa PEC ter muitos jabutis no meio, o gasto extrapolar muito, e aí uma brincadeira de um economista que eu não vou poder citar aqui quem foi que falou isso, mas ele falou, começou como PEC dos combustíveis, virou agora PEC das bondades, e pode virar também, o pessoal está começando a falar que virou a PEC do gerente enlouqueceu, que é aquela coisa de vai entrar tudo. Então, assim, esse é o grande risco desse momento, uma PEC que descontrola os gastos, isso se reverte em inflação, e o que era para ser um benefício para a população, como tem um efeito de inflação, deterioração das contas públicas, acaba não beneficiando tanto. De eleição, tem muita coisa ainda aí para a gente analisar, tem que ter cuidado, Marcela, com as coisinhas que estão sendo costuradas nesse momento. É verdade, até porque a Pri trouxe aí um balanço, nessa arte. Esses benefícios todos, esse pacote de bondades, PEC das bondades, como estão falando por aí, podem custar até 49 bilhões de reais. O governo prevê isso no orçamento? Não, vai ter que vir por fora da regra, via crédito extraordinário ou geralmente vem via mais endividamento. Mas como a arrecadação desse ano está muito maior, o governo espera usar parte do dinheiro da outorga da Eletrobras, de dividendos das estatais. Quando o Ministério da Economia ali sinaliza nos bastidores que é esse dinheiro que vai pagar da venda da Eletrobras ou dos dividendos das estatais, o dinheiro que entra no caixa do Tesouro, ele não tem carimbo, são reais, são bilhões de reais que tem uma destinação, muitas das receitas são sim vinculadas, o caso dos dividendos, por exemplo, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, eles têm que ser obrigatoriamente usados para o abatimento da dívida pública, então por isso que tem que mudar a Constituição, tem que vir uma coisa que é acima da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe esse direcionamento do dinheiro, e o governo, a grande discussão, a grande cobrança até hoje foi dizer o seguinte, olha, por que não faz uma revisão no orçamento, na alocação do recurso, para que o dinheiro público seja usado exatamente para quem precisa? Então, do ponto de vista da eficácia do uso do dinheiro público, é muito melhor transferir a renda para as famílias que realmente estão precisando do que desonerar o ICMS da gasolina, por exemplo, que nós todos aqui podemos segurar esse tranco e aguentar, mas quem não tem carro e depende do transporte público, não. Então, o governo quer segurar esses 50 bilhões porque ele tem até de onde tirar
melhorar do ponto de vista da arrecadação, que é maior, que é por causa do aumento do preço do petróleo, das commodities e o aumento da inflação. Mas isso não é se isso virar um gasto permanente, o governo não tem como pagar. E o ministro Paulo Guedes tem uma questão muito cara a ele, que é o seguinte: ele quer terminar o governo dele, Marcela e Daniel, entregando um resultado das contas públicas positivo. Existe a probabilidade disso acontecer. Se o gasto ficar maior do que 50 bilhões de reais, ele perde essa que seria uma chancela do governo dele. Vocês vão se lembrar, quando o Paulo Guedes assumiu, em 2019, ele foi a Davos e deu uma entrevista lá dizendo: olha, este ano nós já vamos zerar o déficit fiscal, que era de, sei lá, mais de centenas de bilhões de reais, e ele nunca conseguiu fazer isso. Ano passado teve superávit, este ano é capaz que tenha também, porque a arrecadação aumentou bastante. Então, se passar de 50 bilhões, a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes teme que isso seja jogado fora. Então, tem toda uma preocupação de impor algum limite a essa deu a louca no gerente, né? Porque aí quando dá a louca no gerente ele pode fazer o que ele quiser, de preservar um legado mínimo que o ministro Paulo Guedes quer deixar na condução das contas públicas e de dar alguma satisfação nessa decisão. Os estados que se virem, se quiserem zerar, que paguem o custo, que não é esperado que aconteça, mas de qualquer forma realmente dar o dinheiro na mão das famílias pode trazer algum alívio. Acho que o Yuri Pita trouxe aqui ontem um estudo mostrando que isso vai gerar 10 bilhões de reais na economia do Nordeste, que é a região mais pobre do país, e se isso tirar as famílias do sufoco já vai ter sido importante. A gente vai falar sobre isso também e o impacto eleitoral disso tudo. O impacto eleitoral aí é outra... A gente vai falar já. Isso, exatamente. Obrigado, Thaís. No dólar já está dando impacto, já passou de 5,23, né? Esse é o perigo, né? Se reverter em inflação. Do gerente ficar doidão, né? Valeu, Priscila. É que o gerente enlouqueceu. Obrigado, Thaís. Obrigada.